E hoje nós vamos tratar, agora à tarde, com a Dayana, sobre a produção, né? Como nós devemos aí programar a nossa produção. Então, a chamada, conforme está aí na live, né? Ou seja, não sei se vocês todos já estão vendo a tela dela compartilhada, só me dá um feedback se estão vendo a tela compartilhada, que é a primeira tela. Beleza, Daniel me deu um feedback. Bacana. Então, hoje nós vamos falar agora, né, com a Dayana Santos. Ela vai se apresentar. Dayana já está aí conosco na Tecnoeb há muitos anos, né, e ela tem um conhecimento aí amplo para compartilhar. E a proposta é ela fazer uma apresentação e, no final, a gente tentar retirar aqui algumas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas no decorrer da apresentação, ou pode colocar aí no chat, digita para a gente aí, ou seja, qual é a sua dúvida, no final nós vamos estar tentando responder, ou, se achar por bem, tenta aí com ela, ou seja, pausá-la neste momento da apresentação e ela, se achar por bem, também responde naquele momento. Tá bom? Eu vou estar aqui no feedback aqui para tentar ajudá-la, assessorando. Quem quiser pode me chamar também via chat e eu passo a bola aí para Dayana, que vai fazer agora a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. O Wagner me apresentou aí, meu nome é Dayana. Eu estou na Tecnoeb há bastante tempo, 17 anos aí fazendo essa parceria, e eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de produção, quais são os recursos que o sistema Lean tem a oferecer para a gente gerenciar o nosso sistema de produção, desde o cadastro, né, da receita, para a gente ter o controle do estoque de matéria-prima, a uma previsão de produção baseada na venda, que o sistema Lean oferece aí para a gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre receitas, programação de receita, fragmentação, a previsão de produção, os lançamentos, né, que tem que ser feitos, que no caso é da produção e da perda, e alguns relatórios que eu vou apresentar para vocês aí. O sistema Lean, ele está trazendo de novidade com relação ao menu produção, uma espécie de programação, ou seja, baseado eu posso determinar dentro do Lean o horário e o dia que eu quero produzir determinada receita. E baseado nesse calendário, nesse planejamento, o sistema gera a previsão de produção para eu ter o meu pedido de produção e gerenciar aí o que eu vou produzir dentro da minha loja. Então, o nosso alicerce, né, que eu costumo dizer sobre a produção, ele está relacionado diretamente ao nosso cadastro. Então, a gente tem que ter, né, o cadastro da matéria-prima no menu cadastro de produtos, com a identificação, né, uma descrição padronizada para facilitar até mesmo a identificação daquele produto na hora de fazer o cadastro da minha receita. Então, a gente tem que ter o nosso alicerce, que é o cadastro da receita, onde eu vou determinar uma receita padrão para que eu tenha como base naquela receita ali. Então, nessa receita, eu determino qual que é a quantidade padrão que eu vou produzir, tanto em unidade quanto em quilo, né, que é uma referência que o sistema vai utilizar para controlar, para gerar minha fragmentação de receitas, por exemplo, e o meu lançamento em si da produção do que eu fiz ali, do que eu produzi no dia. Então, eu tenho aí, dentro do cadastro de receitas, eu tenho que colocar essas informações, né, de capacidade do equipamento também, para que o sistema consiga gerar o relatório de fragmentação diária sobre aquela receita. E aí eu tenho também agora, dentro do cadastro lá de receitas, uma novidade, que é o tempo de processamento que eu faço na minha receita. Então, agora eu tenho um cadastro onde eu consigo criar esses processos, como fermentação, como forno, tempo de manipulação, e eu consigo informar qual que é o prazo que eu gasto em cada etapa, em cada processo da receita. E, baseado nisso, o sistema calcula
qual que é o tempo total que eu gasto para eu produzir aquela receita, e o relatório vai me trazer, baseado nesse horário, qual é a previsão, qual que é o tempo que eu vou, qual que é o horário que eu tenho que iniciar a minha produção baseado nesse tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma receita que eu gasto 3 horas para produzir, e eu quero que o meu produto esteja pronto na minha loja às 9 horas, então, baseado no tempo que eu gasto para produzir a receita, o sistema me sugere que eu tenho que começar a produção dela às 6 horas, porque eu gasto um tempo de 3 horas para produzir. Então, essa é a novidade que o sistema Lince está trazendo. É um controle maior sobre o tempo que eu gasto para produzir aquela receita, separada por processos. E com isso, né, depois que eu fiz o meu cadastro da minha receita, né, o meu alicerce ali, eu já tenho as informações de ingrediente, qual que é a quantidade que eu gasto para produzir aquela receita, aí a gente pode partir para o nosso planejamento de receitas. É onde eu vou definir qual que é o dia da semana ou os dias da semana que eu faço aquela receita e o horário que eu quero produzir. Então, dentro do dia, eu posso fracionar, vamos dizer assim, né? Eu posso determinar ali que eu quero produzir um produto mais de uma vez. Eu não preciso fazer ele todo num determinado horário. Então, eu posso dividir aquela quantidade de produção baseado no meu movimento, no horário que eu tenho mais procura daquele produto. Então, eu faço esse cadastro, né? Então, dentro do nosso cadastro de planejamento, eu determino quais são os dias que eu faço aquela receita, e aí eu tenho o relatório que separa para mim por departamento e por setor, e o dia da semana que eu faço. E após eu fazer essa identificação do dia da semana, né, dos dias de produção, aí sim eu posso determinar quais são os horários que eu faço aquela receita. Então, eu posso ter a mesma receita cadastrada no dia, na segunda-feira, por exemplo, em mais de um horário. Então, eu defino qual que é o horário que eu quero que aquele produto esteja disponível para o meu cliente na loja. E baseado nesse planejamento, o sistema vai carregar a nossa previsão, que eu vou mostrar mais à frente para vocês aí. E aí a gente vai conseguir saber quais são os horários que eu tenho que iniciar uma determinada produção para eu atender aquele horário ali de pronto que o meu produto tem que estar disponível na loja. Então, fiz o planejamento do dia, da semana e da hora, aí sim a gente pode utilizar um dos recursos, né, que o sistema tem, que é o recurso de fragmentação. Para que ele serve? Como a gente tem um cadastro de uma receita padrão, então a gente utiliza esse relatório de fragmentação para eu poder selecionar ali até 8 quantidades diferentes e ter a quantidade de ingredientes, né? E ter a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar para produzir aquele determinado produto, né? Então, o relatório a tela de fragmentação, ela tem esse recurso. Então, quando a gente identifica, né, quais são a quantidade que eu quero ali fragmentar, só para eu ter uma média, né, do que eu vou gastar, se eu clicar, né, dentro do Lince numa quantidade específica, eu não preciso de ir para o relatório. Na própria tela, do lado direito, ele já apresenta qualquer quantidade daquele produto que você vai precisar para você atender aquela quantidade ali que você vai produzir. Então, é muito utilizado para quem tem controle de pastas, né, de produção, onde monta, né, uma pasta ali com as etapas, né, como é que chama, gente? Fugiu o nome agora. Com o receituário, né, de todas as minhas receitas, e aí eu tenho 8 quantidades diferentes, e aí eu posso utilizar isso aí para padronizar e para eu prever, né, aquela quantidade de matéria-prima, se eu tenho para atender aquela quantidade, né, sem eu ter que ir lá no meu cadastro de receitas e alterar para o sistema calcular ali a quantidade de matéria-prima que eu vou gastar para produzir essa determinada quantidade. Então, dentro do relatório de fragmentação, a gente tem também a nossa previsão de produção, né, nosso carro-chefe aí dentro do menu produção. O que ele consiste? Ele, baseado na sua venda, que você teve ali dos seus produtos fabricados, ele sugere uma quantidade a ser produzida.
E dentro da tela de previsão, né, eu informo qual que é o dia que eu vou fazer a minha produção, e tem a opção também de fazer o seguinte, dentro do período da pesquisa que o sistema vai trazer, se basear ali na quantidade do meu consumo diário, né, da minha venda, eu posso selecionar qual que é o dia da semana, porque a gente sabe que no meio da produção, a gente não pode comparar a venda inteira, né, o ideal é a gente comparar o dia que eu vou produzir com todos os outros dias de venda. Então, se eu vou fazer uma produção na sexta-feira, o ideal é que dentro do meu período de pesquisa, eu pesquise as vendas de sexta-feira, porque isso aí tem uma diferença, né, de público, de quantidade, se for um feriado, por exemplo. Então, para eu não produzir nem a mais e nem a menos, né, o sistema tem esse recurso. Então, dentro do período da pesquisa, você pode sugerir que o sistema pesquise somente aquele dia da produção em si. Então, ele vai olhar dentro desse período todas as sextas-feiras e vai verificar a quantidade que foi vendida, e aí, baseado nisso, ele vai sugerir para você fazer a produção. Tem o recurso de selecionar o departamento, né, só o departamento de fabricação. Pronto. Depois que a gente fez essa seleção, aí o sistema traz a segunda janela, que é a janela onde ele vai trazer todos os itens, né, daquele departamento que tiveram vendas, e aí ele vai me sugerir quanto que eu tenho que produzir. E uma coisa nova que tem dentro do sistema é que ele separa por turno. Então, baseado naquele planejamento que eu fiz e o cadastro de turno, ele vai trazer toda aquela produção separada nos turnos que vocês tiverem. É um cadastro livre, então pode ser manhã, tarde e noite, ou só manhã e noite, fica a critério. E aí, baseado no horário de início e fim de cada turno, o sistema classifica todas as receitas nesses turnos aí para a gente poder fazer o pedido. Porque como a gente pode fracionar, né, o pedido da produção, então eu posso, para o turno da manhã, por exemplo, do produto baguete, eu posso pedir uma quantidade diferente do que eu vou pedir à tarde, porque à tarde eu tenho um movimento maior, então eu prefiro ter uma produção maior no turno da tarde do que da manhã. Então, ele traz essa quebra, né, dentro da tela de previsão. E agora também tem um recurso que eu posso estar fazendo requisitar a minha produção em unidade. Então, por exemplo, a baguete mesmo, né? Eu quero que produza 20 unidades de baguete. A gente sabe que no ramo no setor de produção, todos os produtos têm que ser em quilo, mas na hora de pedir ali, eu não vou pedir 3,2 kg de baguete. Eu posso pedir para produzir 50 unidades. E o próprio sistema faz a conversão. Então, como eu tenho lá no cadastro da receita o rendimento, né, da quantidade em quilo e a unidade, então eu faço esse pedido, né, e o sistema converte para mim. Ou seja, a quantidade que eu estou pedindo em unidade, ele vai trazer a sugestão em quilo para gerar meu pedido de produção. É um recurso novo que agora está trazendo também. E além desse recurso, né, de eu estar fazendo o pedido em unidade de quilo, eu tenho a possibilidade agora também de gravar essa previsão, né, que ela vai ser transformada, de previsão, vai ser transformada numa ordem de produção. Então, eu gravo essa quantidade do que eu tenho a produzir, e aí, imediatamente, esse pedido da minha produção, ele fica na tela de gerenciamento de produção, que é essa tela aqui, que é onde eu consigo visualizar todos os pedidos de produção que foram expedidos, e, ao mesmo tempo, além de eu ter o controle ali, né, de todos, eu consigo fazer o lançamento da minha produção e o lançamento da minha perda. Então, na mesma tela, eu posso fazer o lançamento da produção de cada pedido individualmente, sem eu ter que depois fechar essa tela e ir lá na tela de lançamento de produção e de perda. Então, dentro do pedido, eu seleciono o pedido, faço o lançamento da quantidade ali que eu produzi, se houve a perda, e aí depois eu tenho um relatório que me apresenta, ou seja, em cada pedido de produção, qual foi a quantidade produzida e qual foi a quantidade perdida. Então, eu consigo ter essa análise no final do dia aí, se aquele pedido eu tive mais perda ou não, dentro da tela de produção. E, baseado nessa tela de gerenciamento, né, e a produção, você não precisa fazer o lançamento total da quantidade. Então, à medida que aquele produto for sendo fabricado por causa da capacidade do equipamento, eu posso fazer o lançamento parcial da minha receita.
que é essa segunda janela. Então, eu seleciono o item e aí eu vou fazendo o lançamento. Eu pedi 20 unidades de baguete, mas agora saiu lá do forno 10. Então, eu consigo fazer o lançamento somente dessas 10 na minha produção, porque com isso vai alimentar o meu estoque, eu consigo fazer o lançamento da venda, para quem tem o controle de controle total do estoque, para não permitir a venda com estoque negativo, então eu vou conseguindo fazer esse controle também, e lançando parcialmente, para evitar que eu esqueça, né, de ter aquele lançamento. Oi? Deixa eu só ver de onde está vindo o ruído aqui. Daiane, a pessoa que está com o microfone aberto. Ok, já consegui aqui. Eu estava vendo o segundo som, eu não achava a Daiane aqui. Mas pode continuar. Tá. Então, nessa tela do gerenciamento, o meu gerente de produção, ou a pessoa responsável, ela consegue fazer esse lançamento parcial, à medida com que a produção acontece, e fazer o lançamento da perda, ou seja, dentro de uma única tela eu tenho todo o controle do que foi programado para ser produzido, do que foi produzido e do que teve de perdido, né, o que foi lançado aí como perda. E aí eu tenho alguns relatórios que vão ajudar aí no controle, né, do lançamento da produção. Um relatório simples aí de pedido de produção, onde ele vai trazer a data da produção, ou seja, que foi programado para aquele pedido acontecer, qual que é o número do pedido, e aí ele traz todos os produtos que estão dentro desse pedido, com a quantidade em quilo e com a quantidade em unidade. Então, eu consigo saber, né, tudo que tem para produzir no dia 27. Então, o sistema separa para a gente por pedido, tem ele também na forma sintética, onde ele vai agrupar toda a quantidade do produto, mas você pode, se você quiser controlar por ordem de produção, né, por número do pedido, ele traz também analítico ali toda a quantidade e o que vai ser produzido naquele dia. E eu tenho também o relatório de previsão de consumo. Então, do pedido, né, naquele pedido ali eu consigo prever, né, eu consigo programar ali a quantidade de matéria-prima que eu vou gastar para produzir aquele pedido. Então, eu consigo me organizar, se eu tenho uma encomenda, por exemplo, grande, eu consigo saber se o meu estoque de matéria-prima vai atender baseado nesse relatório, né, que aí dá tempo de eu me programar, se for o caso de fazer a compra, eu consigo reservar um estoque de matéria-prima para atender aquele pedido ali que foi agendado para ser produzido. E aí a gente tem o nosso mais novo relatório, que é o relatório de fragmentação diária. Então, baseado no planejamento do dia da semana, né, que eu vou produzir determinada receita, e quais são os horários de produção que eu determinei lá no meu planejamento, e no tempo total que eu gasto para produzir aquela receita, o sistema, ele calcula para a gente qual que é o horário de início da produção daquele produto, né? Então, se dentro da minha receita eu tiver um subproduto, né, um produto em processo que eu preciso fazer antes de chegar no produto final, então eu consigo determinar o horário que eu tenho que começar a fazer para que eu consiga atender aquele pedido, aquele produto naquele horário que foi determinado ali para estar disponível dentro da loja. Então, por exemplo, aqui nesse slide aí, ó, eu tenho aí a massa de pão francês, né? Então, a massa de pão francês baseada no horário, lá no tempo de processo, de fermentação, de manipulação, de descanso, né, da minha receita, ele determina que eu tenho que começar a produzir ele a 1h04 da manhã, porque ele precisa de 30 minutos para ficar pronto, e ele tem que estar dentro da massa, né, como ele dentro de um outro produto, determinado horário, para que eu consiga entregar aí o meu produto final, né, minha baguete, meu pãozinho, meu bolo, enfim. Então, o sistema, ele traz agora hora de início e fim, que cada receita tem que iniciar o processo para ela atender o horário final do produto acabado. E traz também toda a fragmentação, ou seja, qual que é a quantidade que eu vou gastar
de cada matéria-prima dentro de cada receita. E aí a gente tem as telas também, caso o cliente não queira utilizar o gerenciamento de produção, né, ou seja, ele quer só fazer a previsão e ele quer manualmente fazer o lançamento ali do que foi produzido no dia, a gente tem também a tela de lançamento de produção, que é onde eu vou informar qual foi o funcionário que fez aquele pedido, qual que é o dia que eu fabriquei, né, o dia da produção, e aí eu vou colocar o código da minha receita e qual que é a quantidade que foi produzida, né, em qual estoque que eu quero que aquele produto entre, e o vencimento. Então, ali eu faço, né, eu faço a identificação do meu produto e a quantidade que eu produzi. A mesma coisa acontece com a tela de perda. Então, aqui eu faço o lançamento, seleciono também qual que é o estoque, tem um recurso também que eu posso fazer uma classificação da minha perda, então eu posso ter vários tipos, né, perda na produção, avaria, ou roubo, fermentação, azedura, então eu posso criar vários tipos, né, de perdas, e é onde eu tenho um relatório que vai trazer ali para mim qual foi a quantidade que eu perdi em cada tipo, onde eu posso ter um maior controle para tentar diminuir aí essa perda. E aqui, dois relatórios, né, bastante utilizados também na produção, que é um relatório de produção por período, onde ele vai trazer tudo que foi produzido naquele determinado período ali, com a sua quantidade, e quem foi o funcionário, né, então, como acontece a identificação do funcionário, ele vai trazer para a gente ali qual foi o funcionário que lançou aquela produção, e o perdas por período, né, que aí é de uma forma bem simples, ele vai trazer ali a quantidade que foi lançada ali de perda no período, diferente daquela tela do gerenciamento, porque quando a gente faz naquela tela do gerenciamento, aí eu consigo saber o que eu produzi, o que eu perdi naquele pedido. Esse aqui já é uma forma mais abrangente, ele vai trazer tudo que foi lançado de perda e produção na loja, né? Ele não vai separar por ordem de produção. Então, se eu não fizer um gerenciamento, quiser usar a tela de previsão, ou seja, eu só quero tirar ali, determinar ali um pedido do que eu vou fazer, e depois, no final do dia, eu vou lançar a quantidade total que eu produzi. Então, pode-se fazer também, mas aí ele não vai estar relacionado àquela ordem de pedido que foi feito pela tela de previsão. Então, aí ele vai trazer tudo que foi lançado dentro do sistema, no período selecionado. E agora, as minhas considerações finais, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que eu não relacionei que alguém queira falar, estou à disposição. Ok, muito bom. Daiana, mais uma vez agradecer também, né, pela sua disponibilidade. Sabemos aí que neste momento novo que vivemos, né, o chamado home office exige muito de cada um de nós, principalmente quando se tem aí crianças, mas foi muito bom, assim, pelo menos a minha percepção, os tópicos principais que, para quem quer, né, ou seja, programar aí a sua produção, foram citados. Agora nós vamos precisar do pessoal, eu já tenho uma pergunta, que é do Daniel, mas antes de fazer a pergunta, deixa eu só ver se o pessoal está entendendo bem. Quando você, aí no Zoom de vocês, tem um botãozinho que é um emoticon com um maisinho em cima, com o texto reações, né? Tem dois ícones nele, uma mãozinha, né, tipo batendo palma, e um outro de um like. Se você entendeu o conteúdo, deu para ouvir bacana aí, clica aí no like, só para a gente ver se vai trazer um feedback aí bacana. Ah, eu não entendi nada, né? Ou seja, coloca aí a mãozinha batendo palma. Deixa eu ver, tá quase. Então a galerinha que tá com dificuldade ainda. Vou esperar, fazer aquela some rápida. Ó, vi as mãozinhas, bacana, show de bola. Tem dúvida? Gostaria de receber um contato, um material próprio também sobre isso, ou até mesmo o link deste vídeo, quando nós compartilharmos, deixa seu e-mail aí no chat, que nós vamos anotar aqui e tá enviando para vocês. Só lembrando que amanhã nós teremos também mais duas
apresentações, ou seja, semelhantes, né, a que a gente teve hoje. Hoje nós tivemos mais cedo, às 3h30, né, o Eliseu falando acerca do Pix, né, como que vai ser o Pix no checkout, como que já está sendo, né, e nós tivemos aqui uma apresentação muito bacana, já mostrando na prática quais são os requisitos. Então, precisou, ou seja, esclarecer sobre o Pix. Além dessa apresentação, nós temos no nosso canal no YouTube alguns vídeos que falam e tratam também do tema. Se não conhece o nosso canal, visita aí www.tecnoeb.com.br e visite as mídias sociais que estão ali espalhadas pelo site. Tivemos agora que estamos tendo, né, essa live aqui com a Dayana, falando sobre a programação da produção, e amanhã, às 3h30, nós teremos o Marco Aurélio falando sobre muito faturamento e pouco lucro, né? Então, entendendo os processos, o planejamento e o método para que a gestão seja moderna. Eu acho que tanto este quanto os demais, imperdível amanhã, e às 5h, entrada de mercadorias eficiente, como que nós vamos registrar as NFEs com mínimo esforço através do Importa Danf, com a Stephanie Pedrosa. Então, os links estarão disponíveis aí no nosso post que nós publicamos no blog aí do site, tecnoeb.com.br, e também para aqueles que estão participando do evento da Pan-Show, lá no nosso stand. Basta clicar no link que tem lá na apresentação. Dayana, está me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Daniel, prefere que eu leia ou quer fazer a pergunta você mesmo? Dayana, tu está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Daniel. Então, a dúvida é o seguinte, eu tenho lá o sistema do pré-móvel, né? O pré-móvel eu tenho impressoras no balcão, que é onde se faz a impressão por produto. Sim. Aí, o sistema de produção, eu tenho setores diferentes de produção. Eu tenho o setor lá, o forno, eu tenho o setor que faz lá o de fritura, eu tenho o setor de cozimento. Sim. Então, eu vou fazer uma encomenda, por exemplo, de cheesecake. O setor do cheesecake é o setor de tortas. Mas no balcão eu vou ter diferentes setores. Eu acho que ainda não tem, né, um setor no produto, um departamento de produção e o departamento do produto que é do cadastro. É diferente. Isso aí não está separado ainda, né? Não, a gente tem lá no cadastro da Receita, agora a gente pode ter esse tipo de setor. Então, você pode ter todos esses setores, né, vinculados lá na sua receita. Então, no seu cadastro de receitas, você vai vincular o seu produto a esse setor que você tem. E aí, o relatório de fragmentação diária, ele vai fazer essa quebra para você. Então, ele vai trazer classificado todos os produtos por esses setores dentro do relatório. Entendeu? Ele não tem a impressão direta como acontece no seu pré-atendimento, que eu pedi um produto, determinado produto, o departamento diferente, ele dispara a impressão em impressoras, né, em setores diferentes. Isso a gente não tem porque o relatório, ele é 80 colunas, né? Então, ele não faz essa distinção, mas o relatório ele já trata isso. Tá, mas então quer dizer que se eu tiver 2 setores de torta lá na produção, ele é uma impressão, o setor de tortas na produção, e no balcão é uma impressão. Se eu tiver um departamento só tortas, eu vou ter produtos que vão para 2 impressoras na produção e que no balcão, usando o Prêmio Mobile, vai para uma impressora só, correto? Isso. Então, aqui, ó, vou só voltar o slide aqui que eu vou te mostrar. Aqui, ó, quer ver lá no cadastro de receitas? Aqui, ó, eu já cadastro, tá vendo? Ó, eu crio o setor e faço o vínculo da minha receita ao setor que eu quero. Então, igual, por exemplo, esse aqui do slide, né? A baguete, ela está no departamento de fabricação própria, mas ela pertence ao setor padeiro. Então, quando eu vou fazer a emissão do relatório de fragmentação diária, ele vai separar para mim por cada... Aqui eu tirei todos, mas ele traz... Eu tenho filtro na tela de pedido que eu consigo fazer. Eu quero ver todos os pedidos de produção do setor X. Aí ele vai trazer para você separado por esse setor. Não, é isso aí mesmo, Dayana. Isso aí é a minha dúvida que eu estava falando com o Marco Aurélio há tempo atrás, e nós não tínhamos essa possibilidade. Eu estava vendo com o Guilherme e tal, e aí, então agora eu vou ver se semana que vem até cobrei do Guilherme hoje, que ele vai fazer mais um ensaio, porque veio a versão nova agora, com mais algumas coisas que... Para ver se, o quanto me atende, né? Todas as rotinas, né? Entendi.
Não, mas é isso aí mesmo, então. Vamos ver com o Guilherme, já andamos um pouco mais do que eu esperava. Sim, tá. Qualquer coisa também estou à disposição, te oriento aí no que você precisar. Pode deixar que eu te incomodo um pouco ainda. Não é incômodo, pode chamar assim, tá? Tá bom, então. Obrigado pela atenção. Nada. Muito bom. Obrigado, Daniel, pela pergunta, né, pela interação. Dayana, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, seu conhecimento. Né, e, pessoal, vocês que estiverem conosco, obrigado também. Né, tenham todos aí um ótimo final de tarde para a noite. Né, e amanhã, se conecte conosco aí novamente nas 2 lives, às 3h30 e às 17 horas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Vou desconectar. Até a próxima, pessoal. Boa tarde. Obrigada aí pela participação.